Mateus 14, 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite. Foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomando-os de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Que o Senhor abençoe realmente a sua palavra aos nossos corações e possamos realmente ter esta sensibilidade do Espírito Santo para podermos retirar aqui alimento espiritual para as nossas vidas, algo que realmente possa estar connosco a ser incomodado, alguma tempestade, porque este texto é um texto maravilhoso, é um texto padrão que reflete a norma constante de Deus, confirmada aqui pela sua palavra. Nós, ao olharmos, nós já lemos exatamente um texto que vamos voltar aqui a ler. Realmente, Jesus vem cumprir exatamente isto relacionado com a profecia que nós já lemos, e vamos ler alguns textos também sobre isso. Portanto, nós estamos a ver que Jesus vem neste texto fazer o cumprimento dessa profecia. Nós verificamos este texto também, um texto apropriado realmente a este mundo, a uma grande tempestade, onde Jesus está pronto a salvar-te. Realmente aquilo que realmente Ele quer é que tu clames a Ele e diga: "Salva-me, Senhor." E automaticamente é isto que o Senhor Jesus quer fazer, onde realmente neste mundo tu realmente precisas de crer e dizer-lhe a Ele: "Salva-me." Vemos também este texto como uma forma escatológica sobre os finais dos tempos, onde realmente olhamos para esta tempestade como uma grande tribulação, conforme o que o Senhor previu. Nós verificamos que quando Jesus aparece, Ele leva a sua igreja para o chamado arrebatamento. Todo este texto é um padrão constante, onde nós podemos adaptá-lo realmente de uma forma constante às leis de Deus. Nós, ao olharmos aqui o mar da Galileia, verdadeiramente não é um mar, é um lago, mas é conhecido realmente por tempestades repentinas. Nós estamos a falar que este lago encontra-se a 210 metros abaixo da linha do mar. Portanto, quando nós olhamos para o mar, nós vemos que essa linha é uma padrão realmente em todo o mundo. Mas este lago está a 210 metros mais abaixo. E então o que é que acontece? Os ventos frios que vêm da montanha de Golá automaticamente passam, e ao cruzar-se com os quentes realmente da bacia deste mar, surgem estas tempestades constantes. Portanto, são tempestades violentas, onde nós verificamos que estes discípulos, muitos deles eram pescadores experientes. Não estamos a falar de pessoas de terceira idade, estamos a falar de jovens, pessoas com capacidade de trabalhar, de subir aos barcos, lançar as redes, ter um conhecimento náutico para aquela situação. Mas nós o que verificamos aqui, reparem, eles estavam com medo. Era uma situação grave. Certamente há coisas que acontecem na nossa vida em que a gente também se depara com isto.
ficamos com medo, situações graves que vêm até nós. E é esta lição que nós podemos aqui realmente aprender. Nós verificamos que Jesus veio ter com eles à quarta vigília da noite. Estamos a falar entre as 3 e as 6 da manhã. Estes homens já lutavam realmente aqui há horas. Passavam realmente por estas dificuldades. E Jesus deixou-os enfrentar a tempestade antes de intervir. E nós, ao olharmos, nós vemos que foi o próprio Jesus que disse a eles para se meterem no barco e para irem para o outro lado. A única forma de nós termos para podermos desenvolver é quando surgem tempestades à nossa vida. Se nós queremos desenvolver paciência, nós automaticamente temos que nos encontrar situações difíceis para o poder desenvolver. Da mesma maneira, um avião, para poder levantar voo, ele tem que enfrentar os ventos. Se não houver vento, ele tem dificuldade. Não consegue realmente fazer o levantamento. A mesma coisa, um marinheiro, para poder realmente aprender a navegar, não é com almas calmas, tem que aprender com águas tempestuosas, para saber nas situações difíceis como deve agir, como é que é as correntes, como é que é os ventos, as ondas. Desta maneira Deus permite a tempestade, mas nós vemos que Ele nunca perde o controle dela. Nós podemos olhar para situações difíceis em que nós encaramos e temos medo, conforme estas pessoas realmente também tiveram. Mas realmente há coisas e tempestades na nossa vida que até são para o nosso bem, para nos desenvolver, para podermos ir ao outro lado. O Senhor tem um outro lado e nós somos convidados, conforme cantamos, a retirar a nossa corda e deixar pegar nos remos e podermos deslocar até onde o Senhor quer nos levar. Por isso temos que ter esta fé. Mas nós olhamos aqui que Jesus, ao longo do tempo, e nós ao lermos o Evangelho de João, nós vemos claramente, desde o início, que onde ele fala no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fala logo no primeiro capítulo, basicamente aqui João está a relatar que ao longo do seu ministério, Jesus veio demonstrar que ele era o Messias, que ele era o próprio Deus. E nós vemos aqui realmente esta experiência que vem claramente demonstrar exatamente isto. Só Deus anda sobre as águas. Nós olhamos para esta situação, como é que é possível num mar tão difícil para pessoas que estão num barco, como é possível uma pessoa andar nestas condições sobre as águas? E como é possível e automaticamente dizer a uma outra pessoa para ir ter com ele? E mesmo a pessoa ao afundar-se, ter a capacidade de pegar num braço e de o levantar. Mais uma evidência, conclusão com que estes discípulos chegaram ao final e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas mesmo tendo visto, mesmo estando com eles, mesmo tendo testemunhado, eles foram postos à prova quando o Senhor foi àquela cruz. Inclusivamente este Pedro chegou a negar e chorou amargamente. Mas aqui o facto é do cumprimento da profecia que Jesus vem demonstrar que Ele é o próprio Deus. Se nós abrirmos no livro de Jó, no capítulo 9, nós vamos ver lá no versículo 8, exatamente aqui, uma revelação em que nós vemos no texto bíblico que só mesmo Deus. É uma descrição para que as pessoas tenham um conhecimento realmente sobre isso, e Jesus vem cumprir exatamente isso. Ele diz aqui, Jó 9:8, Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Nós estamos a falar talvez do primeiro livro a ser escrito, o livro de Jó, em que claramente umas definições de Deus nós vemos: Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. E neste pensamento hebraico, o mar aqui simbolizado como estas forças incontroláveis, esta ameaça e o mal em si. E neste Antigo Testamento nós encontramos que apenas Deus domina e tem a capacidade de dominar o mar. E Jesus o que é que vem dizer? Vem dar ordens. No Salmo 77,
e no verso 19, nós vemos aqui que o salmista, mais uma vez, vem fazer referência a este cumprimento desta profecia. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. Ora bem, se estas pessoas tiverem um conhecimento da palavra de Deus, Jesus, ao demonstrar isto, é dizer claramente: só Deus tem esta capacidade. E era aqui que eu queria realmente apresentar estas provas, para que todos nós possássemos ter esta compreensão que Jesus é Deus e Ele tem o controle sobre toda a tempestade que possa surgir à tua vida. Se nós vemos no Salmo 89 e no verso 9, nós vemos: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Jesus cumpriu nesta passagem todos estes textos. O texto que acabamos de ler durante o louvor é claramente o texto profético que, se nós olharmos para isto, nós vemos claramente, de uma forma descritiva, aquilo que o Senhor Jesus cumpriu. Então, no Salmo 107 que lemos, do 25 até ao 30, nós encontramos então o mesmo texto que já o lemos, e eu pedia que vocês pudessem com atenção meditar realmente e verificar a exatidão da palavra e o cumprimento que Jesus fez. E diz: pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e camalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levantou ao desejado porto. Claramente que o texto que nós lemos aqui inicialmente, vemos aqui o cumprimento deste mesmo texto. Quando nós olhamos que realmente o Senhor Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. São estas três facetas que Ele vem cumprir a situação do Velho Testamento, as profecias. Ele vem cumprir o dia hoje, que é realmente uma palavra de salvação que Ele quer te salvar, mas vem também falar sobre o futuro, daquilo que Ele brevemente virá também. Todo este texto revela exatamente tudo isto. Se nós olharmos ainda no cumprimento das profecias, nós ao olharmos e entrarmos realmente quase nas profecias do Velho Testamento para o cumprimento da vinda realmente do Messias, nós encontramos em Daniel 9. Nós estamos a falar numa altura onde o povo de Israel foi conquistado, primeiramente pela Babilónia. Depois vieram os Medo-Persas. E então, a partir dali, eles estavam a viver no cativeiro. E aqui Daniel, realmente no capítulo 9, numa altura em que ele começa a confessar o seu pecado, e começa a confessar o pecado do seu povo, que aquilo que eles estão realmente a viver é graças à desobediência que eles tiveram para com Deus. E nessa altura que ele começa a orar e a clamar de uma forma humilde, Deus enviou realmente o anjo Gabriel para revelar-lhe em que aquelas dificuldades iriam terminar, e deu exatamente um plano escatológico no sentido de dizer assim: olha, vai ser assim, e fala sobre 70 semanas. Certamente que nós já ouvimos falar sobre isto, mas o que ele fala é que ele dá exatamente o início e diz para a vinda realmente do Messias. Automaticamente, desde o decreto que vai sair sobre a reconstrução de Jerusalém, a partir dali 70 semanas até à vinda do Messias. Nós, neste cenário, quando nós olhamos para estes textos, nós o que ficamos é que uma semana corresponde a 7 anos. E claramente, se nós vimos 70 semanas vezes 7, faz-nos lembrar o quê? Quando Jesus disse a Pedro: quanto é que ele devia ter que perdoar? 70 vezes 7. Mas se nós verificarmos 70 vezes 7, dá-nos o quê? 490 anos. Nós estamos a falar com uma exatidão exatamente no mesmo mês. Nós não temos tempo agora para fazer um estudo
aprofundado exatamente sobre isso. Mas o que nós verificamos aqui é que houve Daniel que é-lhe revelado que a partir do decreto da construção, porque Jerusalém estava destruída, o templo, tudo realmente estava destruído, e foi realmente dada indicação, a partir do momento da reconstrução de Jerusalém, seriam essas 70 semanas, 490 anos. Nós estamos a falar que esse decreto, nós vemos vários decretos que surgiu depois por vários reis, mas primeiramente foi o decreto da construção do templo. E só depois, posteriormente, com Artaxerxes, é que veio a reconstrução da cidade de Jerusalém com Neemias. E quando nós olhamos, nós vemos claramente, no 20º ano do rei Artaxerxes, estamos a falar que ele lançou o decreto para que Neemias levasse para reconstruir as muralhas e a cidade realmente de Jerusalém. Esse ano, no 20º ano de Artaxerxes, estamos a falar no ano 457 a.C. Quem for bom a matemática soma mais 490. Vai coincidir com a entrada exatamente no mesmo mês. Ou seja, nós estamos a falar no primeiro mês judaico que situa-se entre março e abril. É onde celebramos a Páscoa. E durante essa altura nós vemos o Messias a entrar como o rei em Jerusalém. E porquê que realmente Jesus chorou sobre Jerusalém? 3 vezes nós vemos que Jesus chorou. Nós vemos a incredulidade que o povo teve quando realmente Lázaro tinha morrido, uma das vezes. Nós vemos outra exatamente nesta altura, depois de ele ter entrado triunfante em Jerusalém. Ele chora e vemos depois no Monte das Oliveiras. Mas aqui, nós o que verificamos é que encontramos este texto em Lucas que ele diz: não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Isto sobre Jerusalém. E curiosamente, todas as muralhas depois foram destruídas no ano 70 depois de Cristo. Nós vemos quão precioso é a palavra de Deus e o cumprimento das profecias que o Senhor realmente veio fazer. E é aqui realmente que nós verificamos o alerta para quem não reconhecer a Jesus, esta visitação que Ele realmente faz. O que nós verificamos é que vai haver pranto e ranger de dentes. Quando Jesus vem e pisa as águas, Ele está a fazer algo realmente no imaginário judaico que pertence exclusivamente a Deus. Ele diz, isto basicamente não é apenas um milagre, mas é uma manifestação divina. Quem pisa o caos demonstra a soberania sobre ele. E Jesus está aqui a dizer realmente que Ele domina qualquer tempestade que venha realmente sobre ti, sobre a tua vida. Mas curiosamente também o que nós encontramos nesta frase, neste texto aqui, nós verificamos a declaração divina que Jesus dá, quando Ele diz, eu sou. Ele diz, tede bom ânimo, eu sou, não temais. Basicamente nós ao olharmos, é a mesma expressão que nós encontramos no Êxodo, quando realmente Moisés fala com Deus e pergunta-lhe o nome de Deus para que ele possa dizer. E Deus lhe diz, eu sou o que sou. É a mesma designação. Nós encontramos realmente também em João, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não disse apenas, sou eu. Ele utiliza esta forma divina de dizer, eu sou Deus. Eu sou aquele que sou, que sempre existiu e sempre existirá. No meio da tempestade, Deus revela ali a sua identidade. O mesmo encontramos que antes de Jesus ser preso, quando vem-lhe perguntar-se a ele, Jesus, ele responde, eu sou. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que lhe vinham prender caíram por terra. Só com esta expressão. E Jesus hoje está aqui a dizer-te,
eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Quando olhamos para esta tempestade como uma imagem bíblica, nesta literatura profética, a tempestade simboliza também o juízo, a tribulação, que nós verificamos também já em Jeremias, no tempo da angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Nós verificamos também com Daniel, os 4 ventos do céu agitaram o grande mar. O mar representa a agitação das nações. Nós verificamos aqui os judeus, os discípulos no mar. Israel de uma forma de tribulação, e Jesus aparece como a libertação divina. Basicamente a mesma libertação que nós vemos com Moisés quando é chamado para libertar o seu povo do Egito. Jesus vem aqui libertar realmente o seu povo. É como uma esperança, uma resposta à oração de Daniel quando confessava o pecado e a reconhecer que realmente eles estavam a merecer aquilo, mas o Senhor vem anunciar a profecia do Messias. Olhamos também aqui para um outro personagem, Pedro. E Pedro basicamente é esta fé em movimento. E aqui do verso 29 ao 30 de Mateus 14, o texto base, nós vemos: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Reparando por bem na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! Eu não sei se vocês tinham a capacidade de pôr um pé fora do barco, mas Pedro encheu-se realmente de coragem, e ao ver esta situação, realmente ele demonstrou ali alguma fé. Mas nós olhamos que o texto diz que ele foi ao encontro de Jesus. Só que o texto depois diz que ele, reparando por bem na força do vento, teve medo. Quando nós nos focamos em Jesus, as coisas vão bem. Mas a partir do momento que nós olhamos para a tempestade, as coisas começam a correr mal. E era esta pergunta que eu queria te fazer, era no sentido de se tu, muitas vezes, tu estás focado em Jesus ou tu estás focado na tempestade? Por onde olhas? O foco, muitas vezes, que nós temos é nos problemas e não nas soluções. Quando nós vemos esta prova de fé que o Senhor Jesus põe aqui a Pedro, perante realmente o seu audaz e destemido iniciativa, nós olhamos realmente para que há aqui uma situação diferente em que, quando Pedro está a olhar sempre para Jesus, as coisas correm bem, mas quando olha para a tempestade e para estes ventos, começa a ter medo e automaticamente se afunda. Esta é uma lição que nós temos de ter para nós, o desenvolvimento da nossa fé. Por isso é que Deus intervém nestas tempestades, para que nós possamos reconhecer que Ele está acima de tudo isto, que nós não somos nada e que devemos estar com os olhos postos naquilo que tem todo o poder. Por isso, se tiveres uma dificuldade ou estás a ter uma dificuldade, ou quando puderes vir ter uma dificuldade, não olhes para os problemas, olha para a solução em Cristo Jesus. Nós rapidamente verificamos que toda a Bíblia nos ensina, nós somos desafiados a colocar todas as nossas ansiedades em Cristo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas nós temos o hábito de olhar para o vento, temos olhado para a tempestade e não demonstramos fé em Jesus. E é esta lição que nós também aprendemos com Pedro. Nós vemos no livro dos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pedro afunda quando tira os olhos de Cristo. E nesta aplicação prática, a fé não é a ausência de tempestade. A fé é o foco correto no meio dela. Por isso, quando o olhar muda de Cristo para o caos, a fé transforma-se em medo. E é por isso que as tempestades vêm surgir, para que nós possamos desenvolver a nossa fé.
Pedro teve aqui uma experiência. Pedro realmente chegou a negar o Senhor Jesus, mas foi aprendendo, e mais tarde foi realmente um chamado herói da fé, no qual realmente deu a sua vida por amor do Evangelho, testemunhando, dando o arranque, o início da sua igreja. Podemos ver o exemplo de outros personagens. Moisés diante do Mar Vermelho. Realmente nós encontramos em Êxodo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. E Deus abriu o mar. O que é que eles estavam com medo? Porquê? Porque viam o exército do faraó. E eles viam-se encorrelhados, tinham só o mar pela frente. E Jesus diz: não temam. A mesma expressão que nós verificamos aqui com os discípulos. Podemos ver também com Josué no Jordão. Esta travessia. Podemos verificar com Cedraque, Mesaque e Abdenego, que realmente estes três foram lançados na fornalha. E apesar desta tempestade de fogo, eles tiveram fé. E Jesus automaticamente não os abandonou, juntou-se a eles. Por isso, Deus não promete a ausência de tempestades, Deus não promete a ausência de fogo, mas a sua presença contigo no meio das tempestades e do fogo. Para isso nós temos que ter esta ousadia de dizer: olha, Senhor, eu confio em Ti, salva-me desta tempestade. Eu não quero olhar para o problema, mas eu quero olhar para a solução, que és Tu. E termos esta fé: eu creio em Ti. Se olharmos para o detalhe do barco, nós encontramos a mesma situação em João, onde nós vimos assim que Jesus entra, eles o receberam e chegaram logo ao destino. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Desta forma nós conseguimos verificar aqui um bocado, quase que esta solução profética, onde nos fala sobre os finais dos tempos, a grande tribulação. E nesta grande tribulação que virá e será realmente muito difícil, Deus também nos fala sobre o arrebatamento, o dia em que Ele virá buscar a sua igreja. Quase como nós encontramos em Coríntios, num momento, num abrir e de fechar de olhos. E nós, ao olharmos este texto relatado por João, ele diz exatamente isto: eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Quase que reparem, a tempestade acalmou e chegaram logo rapidamente. Uma coisa abrupta, é assim que também o Senhor prevê a sua vinda. Num abrir e fechar de olhos, quando nós se calhar não estamos a contar, mas Ele deu sinais e nós vemos muitos dos sinais e profecias a serem cumpridos. Por isso nós vemos que Ele está às portas. Ele brevemente virá. Por isso, na tempestade deste mundo, Ele realmente está à espera que tu clames e digas: salva-me, Senhor. Às vezes queremos que a nossa vida realmente possa ser uma vida de milagres, uma vida de bênçãos, mas nós não temos a ousadia de quê? De pegar no nosso barco, retirar as cordas e atravessarmos para o outro lado. Nós não queremos tempestades, nós queremos o nosso conforto, queremos realmente a nossa comodidade e deixamos-nos estar. Mas Jesus está-nos a desafiar para irmos para o outro lado. Está a lançar um convite a todos nós a uma vida realmente de um porto seguro, de novos céus, de novas terras, de algo que nós não podemos imaginar. E Ele realmente desafia a poderes entrar nesta embarcação. Vai chegar um dia e aqueles que
conforme vimos aqui que os discípulos o fizeram, aqueles que de bom grado o receberam, possam chegar logo a Porto Seguro. O mesmo podemos verificar uma explicação que demonstra às vezes a utilização da nossa fé. Nós agora passamos por períodos de tempestade e de muita chuva, e há países que estão a pedir por chuva, por água. Nós já há muito tempo atrás, no nosso sul do nosso país, tem déficit de água, e agora temos água a mais. Mas houve uma vez que numa igreja eles iam ter realmente um evento evangelístico e estavam a ter muitos problemas porque a seca era grande, as pessoas não tinham água, e então eles fizeram um clamor e pediram para que realmente pudesse vir chuva. E chegou o dia, estava realmente muito bom tempo, mas houve uma criança que destacou. Foi a única que trouxe o guarda-chuva. Apesar de estar sol, a criança levou o guarda-chuva, porque tinha fé que ia chover. E realmente choveu. E às vezes nós oramos e pedimos, mas não damos os passos de fé. Não largarmos a nossa corda, não largamos o guarda-chuva. A fé é dar o primeiro passo, mesmo quando tu não vês a escada. Depois da tempestade, nós vemos este provérbio, o que é que vem? Estão comigo? A bonança. Por isso, nós encontramos em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração. Que tempestade tu estás a enfrentar? O teu olhar está no vento ou está em Cristo? Estás tu disposto a sair realmente do barco? O impossível começa quando tu decides sair do teu conforto. Quando tu dizes: eu não tenho capacidade, apesar de ser uma pessoa experiente, de um marinheiro experiente, eu tenho que reconhecer que eu não sou nada e não tenho esta capacidade, mas tu controlas todas as coisas. Identifica a tua tempestade. Dá um passo concreto de fé esta semana. Declara diariamente a dizer: o eu sou está comigo. Pois hoje Jesus provou o cumprimento da profecia, provou ser Deus, declara que hoje quer salvar-te e que vem em breve. E o seu desejo é realmente salvar-te, retirar-te da tempestade, retirar-te do medo e levar-te a Porto Seguro. Este é o seu desejo. E qual é o teu? Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos ter uma palavra de oração. Se calhar tu hoje estás a passar por uma dificuldade, por uma situação difícil, algo na tua vida que te está a incomodar. Ou se calhar tu conheces alguém que realmente precisas de falar deste eu sou que domina as tempestades. Tu tens que testemunhar a essa pessoa. Como também, se está aqui alguém que queira dizer como Pedro: Senhor, salva-me. Que queiras realmente aprender a confiar mesmo nas tempestades. Nós não queremos ser homens de pouca fé, mas queremos clamar que Tu nos salves. Querido Paizinho, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos realmente pelo conforto, pelo desafio e realmente pela esperança também que Tu nos transmites. Eu Te peço realmente perdão pelas nossas falhas,
Perdão pelas falhas da tua igreja, pela falta de fé, Senhor. E queremos assim, Senhor, clamar-te que tu nos salves. Queremos te pedir que tu levantes homens e mulheres que estejam dispostos a enfrentar a tempestade com fé, com os olhos postos em Cristo Jesus, a depositar toda a sua fé, toda a sua confiança. E realmente te pedimos que, se existe aqui alguém que ainda não tomou esta decisão, pois o Senhor Jesus virá em breve. As coisas estão aprontadas, a ceia está quase pronta para que nós possamos ter esta comunhão contigo. Mas te pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não tomaram esta decisão, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, que tu possas convencer e essa pessoa possa reconhecer que Jesus é o Eu Sou, que Jesus é o Todo-Poderoso, e possa realmente clamar: salva-me, Senhor. Todos aqueles que já tomaram esta decisão, Senhor, ajuda-nos a termos vidas de fé, a vidas dependentes realmente da tua ação, porque sabemos que tu controlas todas as coisas e tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Por isso, haja sobre a tua igreja, aumenta-nos a nossa fé, levanta homens e mulheres. Senhor, nós te agradecemos pela tua mensagem. Ajuda-nos agora a pôr em prática nas nossas vidas, e que a semente que aqui foi lançada possa encontrar um terreno fértil e produzir fruto para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.